Então, ativos de renda fixa são ativos que você investe seu dinheiro e você tem um retorno atrelado a eles. Quais seriam os mais comuns aqui no mercado? Poupança, a boa e velha poupança, que a maioria dos brasileiros gostam. Títulos públicos, sendo eles Tesouro Direto, e créditos privados. Exemplos aí, vou citar 3 aqui. CDBs, Certificado de Depósito Bancário, LCI e LCA. E agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios e malefícios de cada um desses ativos, certo? Falar um pouquinho aqui da poupança, né? No quesito de rentabilidade, quanto é que remunera a poupança? Você tem uma Selic meta, certo? Que norteia todo o mercado aí, todo o cenário do mercado financeiro e cenário econômico até mesmo. Então, você tem uma Selic meta de 10.000% nos dias de hoje. Quanto é que rende essa poupança? Ela vai render cerca de 60% desse valor aí de 10.000%. Vamos aproximar aí para uma taxa de 6%. Então, essa seria a rentabilidade da poupança. Falando um pouquinho aqui do Tesouro Direto, Tesouro Selic. Qual é a rentabilidade dela? É a rentabilidade da taxa Selic, como o próprio nome já diz. Então, essa taxa ela é relacionada nos dias de hoje em 10,5% anualmente de forma bruta, tá? Já eu vou tirar umas dúvidas perante as alíquotas e os impostos dela. Já no CDB, você tem ativos aí de créditos privados, que nada mais é a sigla CDB, o nome Certificado de Depósito Bancário. E ele vai render um percentual em cima do CDI, que nada mais é a sigla de Certificado de Depósito Interbancário. Então é aquele dinheiro que você empresta para o bancão e ele remunera com juros. Qual é a rentabilidade desse CDB? Sendo 100% do CDI, ele vai ser cerca da Selic meta menos 0,1 percentual. Se a Selic está em 10,5%, esse CDB 100% CDI, ele vai lhe retornar 10,4% ao ano. Lembrando que esses valores eles são brutos, tá certo? Já LCI e LCA, o que é que consta cada uma dessas siglas? São lastros de créditos, são aqueles depósitos que você faz no banco e o banco ele remunera com juros, sendo o dinheiro voltado para que tipo de setorização? Agronegócio e setores imobiliários. E quanto é que tem a rentabilidade atrelada a esses dois ativos de LCI e LCA? Ele está a cerca de 90% a 100% do CDI. Lembrando que tem fatores aí que norteiam essa rentabilidade e tem questão de liquidez. Você tem um risco de liquidez que já a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto. Mas, no geral, ele gera uma rentabilidade de 90% a 100% do CDI de maneira líquida, tá? Esse aí já é de maneira líquida. Quesito segurança. Vamos falar um pouquinho da poupança. A poupança, ela tem a segurança do FGC. Da mesma maneira que o CDB, ele tem a segurança do FGC, LCI e LCA. Mas, o que é que seria esse FGC? Seria um respaldo, uma segurança que o banco lhe dá para proteger o seu patrimônio investido. A sigla nada mais é que Fundo Garantidor de Crédito. Então, você vai ter uma garantia perante aquele dinheiro investido que, porventura, se o banco vir a quebrar, embora seja muito difícil, mas você vai ter um ressarcimento do valor financeiro investido em até 250 mil. Por exemplo, você investe aí um valor em um CDB de um banco, 200 mil reais, por exemplo. E aí o banco ele veio a falir, veio a quebrar. Então, você consegue essa garantia do fundo de até 250 mil, então consegue ressarcir o valor de 200 mil reais investidos aí, até então por você naquela instituição. No quesito Tesouro Selic, qual seria a seguridade, a segurança perante o Tesouro Nacional? Basicamente, a segurança seria nação, seria Brasil. Então você está investindo na nação brasileira, né, no Banco Central Brasileiro, que lhe remunera com juros. Então você tem um respaldo da nação. Quando nós comparamos aí sempre Tesouro e CDB, a gente sempre atrela qual é o investimento mais seguro. A gente sempre correlaciona para Tesouro. Por quê? Porque você está investindo na nação e não numa instituição financeira. O que é mais fácil quebrar? Uma nação ou uma instituição financeira, por mais sólida que ela seja?
Então você vê aí que tem discrepâncias aí e você vislumbra sim a seguridade, por mais que as duas sejam bem seguras e tenham garantias perante isso. No quesito liquidez, o que a gente tem aí pela terminologia da palavra liquidez? Liquidez nada mais é que a possibilidade de você fazer um resgate do seu ativo investido. Por exemplo, quando nós falamos que o seu ativo ele tem liquidez alta, é a capacidade de você resgatar o seu dinheiro de maneira rápida. Quando você tem um ativo de liquidez baixa, você não consegue resgatar ele no mesmo dia, ou vai ter uma latência ou até mesmo um vencimento correlacionado a esse ativo. Falando um pouquinho aqui dos exemplos que foram citados, por exemplo, poupança. Poupança ele tem uma liquidez alta, você consegue resgatar com D+1. CDB, depende do CDB, mas a grande maioria que rende 100% do CDI, você vai ter uma liquidez elevada. Outros já têm uma liquidez média ou até mesmo baixa. Tá, MM, mas quais seriam os ativos que têm liquidez média ou baixa no CDB? Seriam ativos aí que têm uma rentabilidade um pouco maior do CDI. Por exemplo, aquele ativo que chega a 105%, 110%, 120% do CDI, geralmente ele está rentabilizando bem, porém você vai deixar seu dinheiro um pouco mais preso. Quando a gente fala de prisão, de retenção, a gente lembra de liquidez. E aí com isso seu dinheiro ele não fica de fácil resgate, de fácil acesso. Com isso a liquidez ela não é alta, ela já fica média para baixa. E aí eles são estipulados em corretoras de valores, por exemplo, em ativos com liquidez no vencimento. É aquele ativo que você investe hoje, mas só pode resgatar no vencimento em 2027, 2030, 2033. Esses informes sempre vão estar constados no ativo da corretora ou do banco que você vai investir. Então fique sempre bem atento a essas informações de liquidez. No quesito LCI e LCA, tem ativos que você consegue liquidez alta, tem ativos que têm liquidez média ou baixa. Mesma correlação em função do CDB. Já no Tesouro Direto, Tesouro Nacional, você consegue ativos pré-fixados e pós-fixados. Quando a gente fala de pós-fixados, eles vão ser atrelados à taxa Selic de hoje e ele vai volatilizar conforme ela for se estipulando, aumentando, se mantendo ou diminuindo. Então, por exemplo, a Selic hoje está em 10,5% e a projeção dela está até o final do ano em 10,5% também. Com isso, seu dinheiro ele vai rentabilizar no decorrer do ano, com a taxa de hoje, 10,5%. Com o quesito liquidez, para esse pós-fixado, você consegue resgatar em D+1. O que é que seria isso? Você resgata hoje, você faz o start do resgate hoje e até amanhã seu dinheiro está disponível na sua conta para você fazer o que bem entender com ele. Então, ativos de tesouro são bons porque tem liquidez D+1. Esses seriam os panoramas gerais aqui para você investir seu dinheiro em renda fixa. Lembrando que você vislumbra taxas, vislumbra liquidez. Então, cada vez... Lembrando que... Então, esses ativos são os panoramas gerais aqui. Não, ativos, panoramas, peraí, agora vai. Então, esse seria aqui o cenário global para ativos de renda fixa. Lembrando que, qual seria o melhor a investir? Depende muito do seu momento financeiro atual. Se você tem uma reserva de emergência montada hoje, então vale a pena você pré-fixar uma taxa, deixar um vencimento um pouco maior, visto que a rentabilidade vai ser um pouco maior, mas você não vai necessitar do dinheiro no atual momento, né? Então depende muito do seu momento financeiro no hoje. Lembrando que para renda fixa, vale a pena sempre você diversificar. Tenha pós-fixado, tenha pré-fixado, tenha títulos indexados à inflação, justamente não por conta de rentabilidade, mas por conta do risco de liquidez. Então sempre bom você manter esse gerenciamento de risco perante a liquidez. Para caso porventura você precise do dinheiro no hoje, você resgate. E para caso você só precise resgatar e tenha um controle e uma saúde financeira no hoje, e precise resgatar somente no futuro, você vai ter uma boa rentabilidade. Beleza? Essas seriam as dicas aí dos ativos de renda fixa. Acho que é isso, mano. Falei até dizer chega.